E tu já te deu conta que quando tu aumenta o carboidrato da tua dieta, tu engorda. Por outro lado, quando tu baixa o carboidrato, tu perde peso, tu emagrece. Já te deu conta disso? Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra mais definida. E se essa é uma constatação que tu tem feito ao longo dos últimos anos, eu vou te explicar o porquê tu engorda quando tu come carboidrato e quando tu corta ele, tu realmente emagrece. O primeiro ponto é o tipo de carboidrato que tu consome quando tu tá numa fase normal da tua vida, digamos assim, sem fazer dieta, e que acaba inevitavelmente esse tipo de carboidrato te levando a comer uma quantidade errada e engordar. Qual é esse tipo de carboidrato? É aquele que é hiperpalatável, super gostoso, que normalmente acontece quando a gente consome os industrializados. Eu costumo falar assim, a natureza, os alimentos da natureza, eles são muito gostosos, eles são muito saborosos, mas a indústria consegue criar as coisas artificialmente com um sabor muito mais marcante, um sabor muito mais forte do que aquele que a natureza cria. Por exemplo, a fruta é doce, a batata doce é doce, mas o doce que a indústria criou, do açúcar, aquele adicionado nos alimentos, do leite condensado, dos doces, é muito mais forte, é muito mais potente. Então isso acaba até mascarando, tira a graça um pouco dos alimentos da natureza. Além disso, esses alimentos industrializados, eles acabam tendo uma concentração alta de carboidrato, açúcar, calorias, numa quantidade pequena. Então tu come bastante, tu não sente que a tua barriga tá cheia. E aí isso te faz exagerar na quantidade. E tem um agravante também, que é a questão de esses alimentos industrializados, fonte de carboidrato, a maioria vem junto com outro nutriente que se chama gordura. E aí quando junta as duas coisas, carboidrato com gordura, a coisa fica super calórica e ainda mais gostosa, mais palatável. A gente acaba comendo muito desses alimentos sem perceber. E se tu tá fazendo uma dieta, comendo eles, mas tentando controlar, comer pouquinho, essa dieta vai acabar se tornando muito difícil porque tu não vai conseguir comer só um pouquinho. Talvez no início consiga, mas depois tu vai acabar algumas vezes exagerando. O segundo motivo pelo qual tu percebe que o carboidrato te engorda é pela estrutura da tua dieta. Muitas vezes, quando tu tá com a tua alimentação normal, né, sem fazer dieta, ou como é que tu come esse carboidrato? Tu come ele isolado, sozinho, ou com uma combinação que não é a mais interessante. Por exemplo, vai comer um pão, tu come um pão com manteiga, um pão com geleia, ou então comer um biscoito aleatório, né? Tô de tarde no trabalho, vou comer um biscoitinho aqui, mesmo que integral. Quero ser um pouco mais saudável, vou comer uma fruta de lanche. Ou então um iogurte com granola. O que acontece? Tudo isso, nesses alimentos todos, o nutriente que predomina é o carboidrato. Só que sozinho ele não te dá saciedade, tu acaba comendo muito mais do que deveria, e isso é que acaba te engordando. E aí, por que tu nota, criatura, que quando tu começa a fazer uma dieta, tu emagrece? Porque daí tu começa essa dieta, a primeira coisa que tu faz é cortar o carboidrato. Tu corta o biscoitinho que tu comia de tarde, tu corta o pão com geleia, tu também corta a pizza que tu comia no final de semana, ou mais vezes até, tu corta o doce lá, a torta que tu comia no happy hour com as amigas. Tu tira uma série de outras coisas que é óbvio que o teu peso vai cair, que o teu peso vai despencar. Mas não é que o carboidrato, tu entende, ele era um nutriente que te fazia engordar. É o contexto, é a combinação, a forma como tu comia, como ele estava disposto no teu dia, o tipo de carboidrato. Mas o nutriente carboidrato sozinho ele não estava te engordando. E aí tem outro agravante que te fez fortalecer dentro de ti essa crença que o carboidrato engorda. Que é o quê? Tu fazia dieta, emagrecia, quando estava satisfeita com o peso, tu voltava a comer o carboidrato. E aí o que acontecia quando tu voltava a comer carboidrato? Tu voltava para tua alimentação de antes, tu voltava a comer o tipo errado, com a combinação errada lá, o pão com geleia, com chimia, o pão com manteiga, os biscoitos de tarde, só uma fruta de lanche, tu voltava para essa alimentação e duas coisas aconteciam. Aí realmente tu acabava exagerando, porque essa combinação ela te faz exagerar e aí engordava por isso. Ou ainda, se tu tentava voltar para uma alimentação um pouco melhor, com carboidrato, mas carboidratos da natureza, aqueles mais saudáveis, teu peso subia, porque quando tu corta, tu diminui uma coisa que se chama glicogênio muscular, que é a reserva do carboidrato dentro do teu músculo.
o carboidrato ele se armazena dentro do teu músculo junto com a água no formato de glicogênio muscular. Quando tu corta o carboidrato, essa reserva cai drasticamente. E assim que tu volta a comê-lo, tu repõe essas reservas, o que é muito bom, te dá mais energia para treinar, deixa o músculo com um pump, um formato mais bonitinho, mais hidratado, com aparência até de que a pele tá mais hidratada. Então tu repõe isso, só que o peso na balança ele sobe um pouquinho. Se for com bons carboidratos da forma certa, vai subir um pouquinho e deu. Tu vai te sentir até mais bonita e mais magra. Mas se tu volta para ele como antes, do jeito errado, com a combinação errada, daí tu engorda mesmo. Então tudo isso te fez acreditar que realmente quando tu colocava carboidrato de novo, o teu peso subia, tu estava engordando. Agora, se tu fizer uma dieta sem cortar carboidrato, com o tipo certo, a combinação certa, como que é essa combinação? Comer e o tipo, né? É tu comer os carboidratos da natureza, aqueles que eu chamo de um ingrediente só, que se tu vai ler o rótulo, só tem o nome deles na embalagem. Ingredientes do arroz, arroz. Ingredientes da batata, batata. Ingredientes do feijão, feijão. Tu comer esse tipo de carboidrato, combinado, aliado a proteínas magras em todas as refeições do teu dia, tu vai emagrecer. Esse tipo de carboidrato ele não engorda. E digo mais, tá? Até se a pessoa assim, ó, não tá fazendo uma dieta tão específica, mas só comesse esse tipo de carboidrato, ela não engordaria, porque ele enche tanto a barriga que tu não conseguiria comer quantidades que te engordassem. Mas se tu ainda comer eles dentro de um contexto de uma dieta, de um déficit calórico apropriado, tu ainda emagrece lindamente, emagrece bonito, como eu chamo, sem flacidez, comendo esse tipo de carboidrato. E se tu quer aprender como que funciona isso, entender as quantidades que tu pode usar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da mentoria da Falsa Magra, que é uma mentoria onde eu te ensino a montar a tua própria dieta. Tu vai ser a tua própria nutricionista, tu não vai mais precisar ir nutri. E o meu marido nessa mentoria te ensina a montar o teu próprio treino. Agora, se tu quer tudo pronto, com as quantidades já calculadas para ti, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do meu consultório para atendimentos presenciais ou à distância. E se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, deixa teu like e deixa também um comentário para mim sobre essa questão do carboidrato, como é que tu vê isso. Até o próximo vídeo, tchau!